Eleições 2024. O poder do voto. A força da democracia. 4h33. Hoje, claro, a gente está falando só de eleições. Ontem tivemos a eleição aqui em Fortaleza para prefeito, para vereadores. Nós vamos falar ao longo da semana sobre esse tema, mas hoje estou recebendo aqui via internet, através da internet, o candidato do PT, Evandro Leitão, que está na linha com a gente, a quem eu dou meu boa tarde, os parabéns por estar no segundo turno. Seja muito bem-vindo, deputado. Como vai? Boa tarde, Tiago. Um prazer, tudo tranquilo. E para mim é sempre um prazer estar participando aí do seu programa. Então vamos lá, eu quero dar os parabéns, né? Também quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela Jovem Pan News. Perfeito. Deputado, presidente da Assembleia Legislativa, conversando conosco. Primeiro, parabéns pelo resultado. E quero começar perguntando, Evandro, ontem já vi suas entrevistas, estava uma festa muito grande, mas eu quero saber, eu sei que segundo turno é uma outra eleição, e eu sei que a equipe não para. Quais são os próximos passos da campanha a partir de agora? O planejamento estratégico, por onde ir? Bem, Tiago. Alô? Sim, estou ouvindo. Pode falar, deputado. Bem, Tiago, obrigado aí pelas palavras. E primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a população fortalezense, que nos abraçou, que nos deu aí uma grande votação. Nós tivemos quase 500 mil de votos, que não é pouco, isso no primeiro turno, e eu com 4 candidaturas fortes, nós que começamos aí uma campanha com aproximadamente 5%, 6%, e chegamos a um patamar de quase 35%. Então, isso demonstra que a população acreditou, confiou, está acreditando no nosso projeto. Então, agradecer inicialmente a população fortalezense. Segundo, dizer que nós vamos continuar com a mesma estratégia, que é nos apresentar para a população, apresentar as propostas para a população fortalezense, através das caminhadas, através das carreatas, através das nossas reuniões, das nossas plenárias, nos comitês, para que cada vez mais a população possa conhecer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para os próximos 4 anos. Assim como também conhecer a minha história, conhecer a minha trajetória, que é muito importante. Fortaleza, como a 4ª cidade mais importante desse país, com cerca de 2,5 milhões de pessoas que moram aqui, que vivem aqui, com o maior PIB do Nordeste, porém, com a 3ª cidade mais desigual, ela não pode ser entregue a pessoas inexperientes, a pessoas que não têm experiência absolutamente nenhuma. E a gente tem que ter essa compreensão, e para isso é importante que a população saiba, conheça, compreenda da importância do dia 27 de outubro, que terá repercussão nos próximos 4 anos nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias. Candidato, outra questão também, eu quero saber sobre esse segundo turno. O arco de alianças é muito importante, então eu queria saber 3 coisas, né? Se é possível uma aproximação com o candidato Capitão Wagner, se vocês já se falaram de ontem para hoje, ou se as campanhas, os assessores se falaram. A mesma pergunta para o prefeito Sarto, se existe uma possibilidade de aproximação com esses 2 importantes players. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar, em dialogar e sentar com qualquer que seja a pessoa, desde que seja dentro de um projeto que nós temos em mente, que nós temos no nosso coração, que é um projeto de cuidar das pessoas, que é um projeto onde as políticas públicas cheguem para os 121 bairros de Fortaleza, para toda a população fortalezense. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. O interesse coletivo sempre preponderar, sempre estará acima de qualquer interesse que porventura venha a ter, e para isso existem, claro, interlocutores que estão já sentando para a gente tentar aí ver se chega a um denominador. Porém, entretanto, eu digo, não tenho nenhuma dificuldade para assim fazer. Eu sempre coloquei o bem da minha cidade, o bem da cidade que eu nasci, que eu cresci e que eu moro até hoje, acima de qualquer coisa. O acirramento de uma campanha é mais do que natural, é normal,
algum tipo de declaração que, porventura, venha a ter, passando um pouco até mesmo do limite, a gente tem que compreender que isso é uma campanha eleitoral, mas desrespeito da minha parte nunca aconteceu, e diferenças existem, isso é fato, mas essas diferenças elas têm sempre que estar numa proporção bem menor daquilo que pode nos convergir. Então, o senhor não está descartando uma aproximação de Wagner nem de Sarto, não descarta isso? Não descarto. Não descarto uma aproximação para que a gente possa combater o bolsonarismo no nosso estado. Combater, fazer um enfrentamento do fascismo, daquele que é o representante do Bolsonaro aqui na nossa capital, que é o André Fernandes, que ele esconde o Jair Bolsonaro, não assume, ninguém entende por que ele não assume, e a população tem que saber que ele é o representante daquele que negou a ciência, ele é o representante daquele que tem um discurso de ódio, ele é o representante daquele que não respeita as mulheres, ele é o representante daquele que não respeita a imprensa, que não respeita a população, que nos momentos mais difíceis que a humanidade passou, e o Brasil, o estado do Ceará e Fortaleza passou, ele prejudicou a população, inclusive não respeitando o isolamento na época que foi imposto pelas autoridades sanitárias, ele não respeitava. Aliás, ele, inclusive, lá no Pernambuco, ele foi pego, ele foi detido justamente pelo desrespeito às normas. Então, esse é o candidato André Fernandes, o candidato que nega a ciência, o candidato que era a favor da cloroquina, o candidato que foi condenado por agressão à mulher. Esse é o candidato. E essa pessoa, esse candidato está se colocando agora para administrar uma cidade, a quarta cidade mais importante do Brasil, a quarta maior cidade do país, a quarta cidade com um orçamento de 14 bilhões de reais para 2025. É essa pessoa. Será que é essa pessoa que tem comportamentos que não passam bons exemplos em internet, em redes sociais, ensinando coisas erradas. E hoje ele diz que essas coisas eram questões de adolescência. Então, é essa pessoa que nós queremos que administre uma cidade do porte de aliás, qualquer cidade. Então, um deputado federal que estimulou o quebra-quebra lá em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, inclusive fazendo postagem nas redes sociais, uma pessoa que não respeita a democracia. Então, tudo isso que nós temos que colocar para a população ela ter conhecimento, ela ter a compreensão de que é esse candidato que está querendo ser prefeito de Fortaleza. Candidato, também vamos falar um pouco para além das possibilidades de alianças com os candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Existe também a possibilidade, e aí é um desafio da sua gestão, da sua campanha e também numa eventual gestão, o arco com os vereadores, né? O PDT fez 8 vereadores, o União Brasil também fez muitos, fez 5, eu acho, se não me engano. Então temos aí um arco importante de vereadores que são fundamentais para uma campanha também. Retirando o prefeito Sarto e também o capitão Wagner, existe alguma conversação, um caminho de se aproximar desses vereadores que no fim das contas conseguem atrair votos? Sim, vereadores eu tenho conversado, hoje já conversei com alguns deles, e quinta-feira nós teremos uma grande plenária no nosso comitê central, onde deveremos estar anunciando já apoios de alguns desses vereadores. Amanhã deveremos ter, estamos finalizando já uma coletiva para também anunciar apoios, enfim, todas essas lideranças, vereadores, não só vereadores, mas também candidatos que não foram eleitos, mas que quisessem liderança, nós estamos conversando com boa parte deles para que a gente possa fazer uma ampla frente em defesa da democracia, em defesa
do Estado de Direito aqui para a nossa capital, para a cidade de Fortaleza. Nós estamos conversando com Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, que passou para o segundo turno, vai enfrentar André Fernandes. Candidato, também quero falar agora sobre o presidente Lula, né? O ministro Camilo Santana esteve bastante presente na sua campanha, mas o presidente, obviamente por sua agenda, não foi possível, veio uma vez, eu acho. Já tem uma programação da vinda do presidente para participar da sua campanha aqui em Fortaleza? Bem, é importante que primeiro que se diga que o presidente Lula, ele compareceu apenas em duas capitais, Fortaleza e São Paulo. Então, apenas essas duas capitais, e eu tive a honra de ele estar aqui, presente na nossa campanha, por uma vez, é verdade, mas ele ajudou, ele gravou vídeo, enfim, ele também se dedicou, se esforçou. Agora, no segundo turno, nós teremos a presença dele nesse próximo final de semana. Ainda estamos fechando a agenda de como será a sua participação, aonde será, que a gente deve estar até amanhã comunicando a vocês da imprensa. Certamente, candidato, quando se faz uma campanha, especialmente na sua campanha em que teve uma expressiva votação, com a possibilidade, porque as pesquisas indicavam de um segundo turno, a gente quer saber o seguinte: diante desse cenário, já existem nomes cogitados para um possível secretariado? É claro que eu estou fazendo aqui meu papel de imprensa de já questionar isso, né? E se poderia adiantar, pelo menos alguns principais nomes, saúde, educação, obras, enfim, dentro da possibilidade do senhor, lógico. Não, Tiago, a gente não está pensando nisso agora. O que nós estamos pensando é vencer as eleições, vencer esse segundo turno. Eu trabalho de forma muito pé no chão, respeitando as pessoas. Eu não tenho o costume de estar botando o carro na frente, né, dos bois, né? Então, a gente vai continuar dessa mesma forma e sempre mesmo procurando passar para a população tudo aquilo de forma muito transparente. É a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e vamos continuar dessa mesma maneira. E essa questão de um possível nome, isso aí a gente não está pensando. Isso aí é no futuro, depois que ganhar a eleição, sim, aí a gente começa a pensar sobre um futuro secretariado. Quero falar também de propostas que o senhor fez na campanha, especialmente duas, o senhor falou aqui também, em relação à extinção da taxa do lixo, que o senhor também falou que será um ato seu de governo mandar uma mensagem para extinguir a taxa do lixo. Também nós conversamos certa vez aqui a respeito dessa polêmica que deverá voltar por conta do adversário que está no segundo turno, das questões das multas de trânsito, da atuação dos órgãos de segurança, nesses dois quesitos, para o senhor avaliar, por favor. A taxa do lixo, se mantém a promessa de acabar com ela, e também como vai lidar com a polêmica das multas de trânsito. Bem, com relação às taxa do lixo, eu posso dizer posso reafirmar que será um dos nossos primeiros atos, o envio à Câmara Municipal de Fortaleza de uma mensagem extinguindo, acabando com essa taxa. Fortaleza tem 298 anos, dos meus 298 anos, 297 foi sem essa taxa do lixo, e não apenas isso, mas essa taxa que foi criada há um pouco mais de um ano, ela não agregou positivamente em nada a cidade, pelo contrário, a cidade permanece mais suja. Então, nós vamos acabar. Foi uma taxa que foi criada com um objetivo unicamente arrecadatório, o qual nós iremos acabar, como afirmei e reafirmo aqui. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, sobre multa de trânsito. O que eu posso dizer é que, o primeiro, eu não vou ficar aqui fazendo promessas, não vou estar mentindo para a população. A lei de multas, no caso, é o CONATRAN, quem regulamenta. Então, isso tem que ser com o Congresso Nacional. Quem diz que vai acabar com multa A, ou B, ou C, não está faltando com a verdade. Não está falando a verdade. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. O meu compromisso é de nós fazermos uma ampla defesa
junto aos nossos representantes, junto aos deputados federais, junto aos senadores, para que a gente acabe com essa questão da multa das viseiras, que eu acredito que seja isso que você deva estar falando. Acabar com essas multas das viseiras baixas. E não eu estar fazendo promessas que vou acabar quando isso não é competência da prefeitura e acabar com multa por uma viseira que está levantada. Eu vou trabalhar fortemente junto aos deputados federais, aos nossos 22 representantes no Congresso Nacional e os 3 senadores que nós temos, para que se apresente uma lei, um projeto de lei e seja aprovado, para aí sim o Congresso Nacional acabando e extinguindo essa questão da multa pela viseira levantada. Agora, o candidato André, que está prometendo isso, ele está faltando com a verdade. Ele não está sendo justo, correto, ele está faltando com a verdade com a classe tão importante que é a classe de profissionais de aplicativos, de motorista de aplicativos. Então, eu não vou fazer isso, eu falo a verdade. A verdade é de que somente o Congresso Nacional pode extinguir, pode acabar esse tipo de situação. Perfeitamente. Candidato Evandro Leitão, também quero outra questão também relacionada a esses temas. O senhor disse que na próxima... E também, Tiago, me permita, claro. Eu também quero acabar com a indústria de multa, mas acabar com a indústria de multa é você dando a condição, a ampla defesa e o contraditório nas defesas que a população apresente por uma possível multa de um auto que ele tenha recebido. Você tendo uma análise criteriosa e não está julgando de forma, muitas vezes, intempestiva, com o objetivo de arrecadar. Isso aí nós iremos fazer, porque isso aí é uma coisa que depende exclusivamente da prefeitura, ter critérios muito claros, muito transparentes, para aqueles que se sentirem que o seu direito está sendo infringido e entra com suas defesas, eu posso garantir que essas defesas elas terão a condição de serem recepcionadas, de serem recebidas e de serem analisadas com muito critério. Isso aí eu posso e irei fazer de forma muito forte. Perfeitamente. Candidato, o senhor falou que quinta-feira já tem uma plenária, mas eu queria saber quando é que começa, se já tem algum ato político com público, tipo caminhada, carreata, né? A partir do momento que a legislação permitir, se já tem esse cronograma de atividades. Amanhã nós teremos pela manhã uma caminhada, certo? Que será lá no Cais do Porto, vamos reiniciar amanhã uma caminhada no Cais do Porto. À noite nós teremos uma carreata que ainda estamos a definir, nós iremos colocar nas nossas redes sociais, mas amanhã, no Cais do Porto, 7h30 da manhã, vai ser o reinício dessa largada que eu espero que a população ela possa nos abraçar, da forma como ela nos abraçou nesse primeiro turno, ela nos abraça no segundo turno de uma forma ainda mais forte, para que a gente possa não deixar o fascismo, o bolsonarismo assumir os destinos da quarta cidade mais importante do país. Perfeitamente. Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, a quem agradeço e deixo o espaço para o senhor conversar, dar uma mensagem final nesse dia aqui para os nossos ouvintes, candidato. E já agradeço a atenção de nos receber. Muito obrigado, Tiago. Quero agradecer a você, a Jovem Pan News e a todos os seus ouvintes, todos os ouvintes da Jovem Pan. Fica aqui meus agradecimentos, dizer que eu estou muito confiante, eu estou com muita esperança que a população fortalezense possa dar uma resposta positiva no dia 27 de outubro, e quando eu digo resposta positiva, é dizer um não ao bolsonarismo, é dizer um não àqueles que negaram e negam a ciência, dizer um não àquele que hoje se reveste de lobo em pele de cordeiro. Então, a gente tem que dizer um sim para a democracia, e dizer sim para a democracia é votar 13. Então, por isso, eu digo aqui para você que está nos escutando, vamos para as ruas pedir voto ao 13, vamos pedir voto à democracia, vamos pedir voto em respeito às mulheres, vamos pedir voto em respeito à juventude fortalezense, vamos pedir voto em respeito à população fortalezense. Muito obrigado pela participação e peço a você, vote
Dia 27 de outubro, votos 13 para o bem da população fortalecense. Obrigado, candidato Evandro Leitão. Até uma próxima. São 4h53, 4h53. O mesmo convite que fizemos para Evandro Leitão, fizemos para o candidato André Fernandes. Estamos aguardando ainda a sua resposta.